tarde, Brasil. Gente, há muito tempo eu tenho mais de 60 vídeos no canal YouTube, TV Potência Jurídica, canal YouTube, e sempre eu relatei a respeito do que poderia ocorrer com o nosso país. E aconteceu, está acontecendo. Se os senhores for lá, abrir a TV Potência Jurídica, canal YouTube, tem mais de 60 vídeos que eu venho esclarecendo aos meus irmãos brasileiros do que está passando no planeta. Eu não falo só do Brasil, eu falo do planeta. Porque tem conhecimento sobre o planeta, tem conhecimento sobre o que está acontecendo, tem conhecimento da história antiga, tem conhecimento sobre a história contemporânea. Então a gente tem, e fiz tudo com carinho para passar isso para os senhores, para que os senhores ficassem alertos. E agora? Estamos num país comunista. O comunismo chegou no Brasil. Implantaram o comunismo no Brasil. Os senhores estão gostando de ficar em casa por ordem de prefeitinhos? Por ordem de governadorzinhos? Os senhores estão gostando de ficar em casa? Sua liberdade, você está gostando de ficar quieto em casa? Você está achando, você está proibido de ir até na farmácia, em qualquer lugar você está proibido, você está gostando? Isso é o comunismo. Que eu avisei há muitos anos estou avisando. E agora? Seu filho está indo na aula? Não está. Seu comércio está aberto? Não está. Se você abrir, a polícia vai lá e fecha. E agora? Quem é o culpado? Eu sempre fiz questão de mostrar quem é o culpado das coisas ruins que acontecem no nosso país, das adversidades que vêm externamente e nos atinge aqui no dia a dia. E explico por que atinge, porque aqui dentro tem comunista. O comunismo internacional tenta implodir os países através, internamente, eles tentam implodir os países internamente através de outros comunistas, que o Brasil está cheio de comunistas há 35 anos, na época do regime democrático militar, entregou para o socialista comunista, e nós estamos sofrendo há 35 anos na mão desse pessoal. E agora? Agora chegou o que eles querem, que é o domínio total da tua liberdade, quer acabar com a tua família, a nossa família, quer acabar com o capitalismo, porque se fechou o comércio, a classe média, que já estava fraca, devido à roubalheira que eles promoveram no nosso país nos últimos 25 anos, 35 anos, então agora já quebrou mesmo. Se você está fraco, se você não tem dinheiro, se você vende tudo que você tem para sobreviver, para comer, para dar comida para sua família, você vai brigar com o quê? Com quem você vai brigar? Com quem? Você tem força para quê se você precisa de comida? E agora? Isso é o comunismo. Estou avisando há muito tempo. Como é que o comunismo ia chegar? E chegou. Peço a vocês, sempre pedir à juventude, leia, instrua, busque informações. Você está com o celular na mão para você se instruir de coisas boas. Você precisa estar informado. A informação é a melhor coisa do mundo. A leitura, um curso superior. Você tem que ter isso na tua vida. Avisei os pais de hoje, estou avisando. Põe seus filhos para estudar. Força a estudar. Não leitura forçada. Mas precisa de ter um curso superior para você saber discernir o que é bom, o que é ruim. Para você saber, a fugir dessas ondas perigosas que o comunismo nacional e internacional impõe contra a sua nação, contra a sua família, contra o seu bem, contra o seu patrimônio, contra tudo que você tem. Acabou. Porque eles não querem que você seja dono de nada, nem da tua liberdade. Eles querem, o comunismo controla até o teu ar que você respira. Você não percebeu? Vai lá na TV Potência Jurídica, canal YouTube, entra lá, tem mais de 60 vídeos para você ler e saber o que eu falei e saber tirar informação, comparação do que está acontecendo agora. Pois então veio. Mas veio através de quê? Vocês têm que conhecer o planeta. Você só se conhece lendo, estudando. Então vocês sabem quem é que quer mandar. Já expliquei muitas vezes nos outros vídeos que eu coloquei no YouTube. Quem é que manda no Brasil? Quem manda no planeta? Eu expliquei que, lá tem vídeo explicando lá, que o planeta tem dono. Quem são os donos? Eu expliquei. Pois então eu quero que vocês voltem lá e assistam meus vídeos, porque vocês vão ver que eu cantei, eu fui explicando tudinho o que ia acontecer até chegar esse momento. Então, peço aos senhores que se informem, peço aos meus irmãos brasileiros que não deixem
com que o comunismo venha atacar, acabar com a nossa nação. Porque ele acaba primeiro com a tua liberdade, com a tua família, com o teu patrimônio, te coloca você na sarjeta da pobreza e você não deixa de fazer mais nada. Então o comunismo tem esse sentido, que é bem o oposto, que é diferente do capitalismo. Eu sempre fiz questão de frisar isso por várias vezes, né? O que é socialismo, comunismo, o que é capitalismo, né? E direita que trabalha e faz progresso, que é o progresso é patrimônio. Então preste bem atenção. Vou explicar isso novamente. O Estado, né, que acaba com o ser humano é promovido pelo socialismo e comunismo. Já o Estado pequeno, que não quer administrar nada, ele entrega para a iniciativa privada para você crescer, administrar, te dar poder, te dar mais para você montar sua empresa, ser um empreendedor, crescer, fazer patrimônio, ficar rico e você enrica a nação, que você produz imposto, paga alto salário para todo mundo e o país cresce. Então essa é a diferença. Você tem liberdade, você fazer o que você quiser dentro da lei. Que é diferente deles lá, que é um partido único, né? Um partido único que tem meia dúzia que domina ali e o resto tudo são colocados na condição de animais. Essa é a diferença do socialismo e comunismo para o capitalismo, né? E o conservador, religioso, cristão, que somos todos nós, né? O Ocidente. Eu expliquei muito bem a respeito nos meus vídeos que estão lá. Há muito tempo eu vou explicando o que é, né? Onde surgiu o capitalismo, qual país criou o capitalismo, e os bens, os benefícios que o capitalismo fez para o desenvolvimento de todos os povos, né, do Ocidente. E expliquei também que o fracasso continua até hoje, né, no Oriente. Então lá, as religiões lá são fortes, são dominadoras, não tem democracia, né? E aí você então acaba se arrebentando. Lá não tem, né? No Ocidente não tem, aliás, no Oriente não tem liberdade. Países, quando não é comunista, é islamista. Então tudo isso, o ser humano está em terceiro plano. Está em primeiro plano, né? Somente o Estado forte, o Estado perigoso, que não faz bem para ninguém, mas faz mal. O Estado faz mal para as pessoas quando ele é dirigido pelo regime socialista comunista. Já o capitalismo, sim, esse faz o bem para você, para sua família, respeita a sua família, respeita seu patrimônio, né, direito de propriedade, o que você tem é seu, você vai viver na riqueza, né, viajando, fazendo o que você bem interessa, sua liberdade é respeitada. Então essa é a diferença. Na Rússia foi Lenin, né, e na China Mao Tse Tung, e assim foi indo. São vários países dominados, né, pelos comunistas, e maltrata as pessoas, e acaba com as pessoas, tira a liberdade, e aí tem o domínio de tudo. O Estado é rico, o Estado é poderoso, o Estado é perigoso, e o povo é pobre, feito animal, e são aniquilados, não tem liberdade, não tem religião, porque a primeira coisa que o capitalismo, o socialismo e o capitalismo faz é a destruição, né, do cristianismo. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que as pessoas que têm fé em Deus, acreditam no Deus, né, eles então sabem que essas pessoas progridem, elas crescem, têm liberdade. Foi o caso do Ocidente. O Ocidente foi que cresceu, já disse várias vezes. O Ocidente cresceu por quê? Por causa do cristianismo. A liberdade que tinha de crescer, a liberdade que tinha de trabalhar, fazer patrimônio e desenvolver, né, o planeta. O planeta só se desenvolveu por causa do Ocidente, né, o cristianismo, que é ligado, né, ao nosso país aliado Israel, ligado aos Estados Unidos, a Inglaterra, mas fica sabendo que o capitalismo, a indústria, que fomentou todo o desenvolvimento do ser humano, nasceu na Inglaterra. Por que nasceu na Inglaterra? Vou explicar bem isso aí também. Porque a Inglaterra, se chama Reino Unido, é a mesma coisa, é uma ilha composta de mais 4, 5 países ali. Então é o seguinte, acontece o seguinte, por que isso aconteceu? Por que o capitalismo surgiu na Inglaterra? Porque estava sob o domínio do Império Romano, estava juntinho no quintal deles ali, eles não preocupou muito com
o modo que a Inglaterra se desenvolveu. E eles não preocupavam muito com ela, estavam no quintal ali do domínio, né, na época que dominava o planeta. Então, a Inglaterra estava ali com liberdade, com estudos, cresceu. Engenheiros, engenharia, tudo cresceu ali. Ali surgiu a indústria. Surgiu a indústria na Inglaterra, que é o Ocidente. Então, dali surgiu, ali foi o berço de tudo o desenvolvimento do ser humano. Antes era um fracasso. Ninguém desenvolvia nada. Inclusive, eles atrasaram o desenvolvimento do planeta por 1.700 anos. Eles estragaram o desenvolvimento do país. Atrapalhou o desenvolvimento. Foi até que surgiu, como já disse para os senhores aqui, né? Saiu um pouco do domínio romano, a Inglaterra começou a liberdade e ali cresceu. Depois foi espalhando para a Inglaterra toda. Aí sim, de repente vem, né, nasce a doutrina do comunismo, que na verdade, como eu já disse, é um cidadão chamado Marx. Por isso está aí a doutrina marxista. Marxista-leninista por quê? Quem empreendeu, quem mais levou a sério o marxismo foi a União Soviética, dominada por Lenin. Então essa é a verdade. Então eu quero que os senhores fiquem atentos com os fatos, com a história. Nunca abandone a história, vai buscar a história, porque se você esquece a sua história, se você esqueceu o que aconteceu hoje, lá na frente vai repetir de novo ou pior, né? Por que o povo de Israel não esquece a história? Para não repetir de novo o que aconteceu com eles, né? Então eu quero que os senhores fiquem bem atentos a isso. Fique atento com o seu planeta. Ajuda a proteger, né, como já disse, a sua cidade. Ajuda a proteger o seu estado. Ajuda a proteger o Brasil. Ajuda a proteger a sua nação. E não permita que seja governado por socialista comunista, porque vocês vão ver só o inferno na vida de vocês. Vocês não é contado como número. Vocês é tratado como animal. É o que está acontecendo na China hoje. A China, por falar em China, ela hoje quer ter o domínio do planeta, né? Todas essas correntes, né, que eu já disse outrora para os senhores aqui, esses povos, essas famílias milionárias que detêm 70% do capital do planeta, que querem impor, né, uma coisa chamada nova ordem comunista mundial. Eles querem governar o planeta com apenas um cidadão com o regime socialista comunista. Então eles elegeram a China para que a China venha dominar o planeta. Mas só pode ter certeza, se os senhores aqui continuar apoiando o nosso presidente aqui, nós elegemos em 2018, Jair Messias Bolsonaro, vocês continuar, né, dando apoio para ele, para que ele leve o governo à frente, governo democrático, governo, né, que precisa, né, fazendo tudo para que tire o Brasil dessa sarjeta que foi nos imposto. Então, o Brasil hoje está aliado com os Estados Unidos e aliado com Israel. Então tem um tripé de grandes países aí, não vão permitir que sejamos dominados por o regime socialista comunista, né? Então eles que ficam com o regime deles para lá no Oriente e deixam nós aqui no Ocidente, que nós fomos que crescemos, nós que damos bons exemplos para eles que copiou tudo que nós criamos aqui e hoje eles querem nos dominar. Mas não vai dominar, porque nós temos um grande presidente, né, que desde a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos continuam tendo o domínio do planeta e não vai entregar esse poder, pode ter certeza disso, continua tendo e vai continuar tendo o poder, né, de domínio do planeta com democracia, com respeito ao cidadão, com riqueza, com crescimento, com dinheiro, ser milionário e não ser pobre e respeitar as pessoas. Então, os Estados Unidos continuará sob domínio. A China não vai dominar esse planeta. Pode ter certeza disso que não vai. Ela está muito mais atrasada que os Estados Unidos. Vai haver troco, pode esperar. Né? Essa arma biológica que chegou até nós aqui, chegou em todo o planeta, isso vai ter troco e pesado. Pode ter certeza. Né? Eles trabalham, eles não têm pressa para ganhar o poder. Eles vão trabalhando devagarzinho, eles vão dominando os órgãos, né, vitais, para que lá na frente, quando eles quiserem dar o golpe deles, que só age de golpe mesmo, aí então eles vão utilizar esses poderes, como é o que acontece no Brasil. Então,
A China dominou primeiro a ONU. A ONU há muito tempo é um organismo comunista, né? Quem está lá hoje, né? Então está lá hoje Tedros, que é um etíope que mentiu, permitiu que massacrasse o seu povo. É um comunista, né? Nasceu lá no país africano, na Etiópia, e a China colocou ele lá para ele ser o diretor da organização, né, da saúde, da ONU. E aí ficou a favor, tudo que ele está fazendo está a favor da China. E eles tinham conhecimento disso e foi planejado. Pode ter certeza que esse vírus, coronavírus que está aí, né, que provoca a doença, né, Covid-19, isso foi tudo planejado. Pode ter certeza disso, foi planejado mesmo. E foi na China, né, na cidade de Wuhan, que nasceu esse vírus, né? E não tem ainda um estudo a respeito de como ele surgiu. Se foi entre animais, só sabe que se tornou uma coisa muito perigosa para, né, o mundo todo. E agora estão dizendo que isso aí se tornou, tirou proveito disso aí para se cometer uma guerra biológica, que eu não duvido que seja, porque há muita vontade, a China tem muita vontade de ter o domínio de todo o planeta, como os Estados Unidos hoje têm. A China cresceu muito, dando rasteira nas pessoas, em outros países. Em 92 ela entrou para, né, a Organização Mundial do Comércio, através do comunista, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e ali, quando ela entrou, ela fez uma promessa que iria respeitar, né, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e não respeitou. Ela continuou escravizando seu povo para ter mão de obra escrava, trabalhar de graça, e com isso ela conseguiu que os países do planeta todo abrissem empresas, né, lá na China, porque a mão de obra era escrava, era barata. E isso ali ela cresceu tanto, em 30 anos a China cresceu demais, né? Mesmo fazendo produtos falsificados, espalhando de graça para o planeta todo, mas ela cresceu, não importa. E também usou a tática de comprar de domínio. Ela passou a comprar, né, certas empresas vitais para os países. Tudo isso visando estragar, né, o sistema nacionalista das nações independentes. Então a China tem essa mania de ter o domínio de todos os países. Mas é importante que se diz, o mal que ela fez através desse coronavírus é muito grande. Pode ter certeza, senhores, que vai haver troco, vai haver revanche. Os Estados Unidos é muito maior do que ela, é muito maior do que todos, e não vai deixar de graça. Haja vista a quantidade de pessoas que está morrendo lá, né, nos Estados Unidos. Isso aí não estava, né, na conta, isso não existia. Os Estados Unidos, como o resto do Brasil, está sofrendo um verdadeiro ataque. Pior do que ataque dos aviões, né, nas Torres Gêmeas de Nova York, né, em 2001. Então, isso aí foi um golpe pior do que aquele, né, praticado por um país único, né, que quer ter o domínio do planeta, que quer impor um presidente para administrar todo o planeta, que isso não dá certo, em lugar nenhum não vai dar certo, e aí atacou toda a nação, todas as nações do planeta. Então, eu digo para os senhores, eu tenho toda a confiança e tenho toda a certeza que vai haver revanche contra a China, vai haver troco e ela vai voltar a ser pobre como ela era antes, né? E mais de 3.000 anos de existência da China, ela só veio desenvolver agora. E desenvolveu ainda com um requinte de maldade, usando não da democracia, mas fortalecendo, né, um partido único, com regime socialista comunista, e aí estragou todo o planeta. Dessa vez, sim. Dessa vez, aquela vontade que eles têm de ter o domínio, né, empregando o comunismo, eles deram o primeiro ataque. Esse foi o primeiro ataque que eles deram no planeta todo. Porque conseguiu, sim, né, com esse sistema desse vírus aí, que estão dizendo que isso aí já é uma guerra biológica, vai haver troco, vai haver revanche. Os senhores podem ter certeza disso. Só para o senhor ver, um escritório de advocacia nos Estados Unidos, que tem, né, o liame de direita, foi exatamente quem já combatia, né,
o presidente comunista, o presidente Clinton, os Clinton dos Estados Unidos, que deixou que o comunismo entrasse lá, esse escritório já entrou com uma ação, né, contra a China de 30 trilhões de dólares. Presta atenção, 30 trilhões de dólares. Isso é maior do que o PIB da própria China. É muito maior do que o próprio PIB da China. E outra coisa, não perde não. Vai ganhar essa ação, a China terá que pagar, aí é onde ela vai quebrar, ela vai ficar pobre novamente, vai quebrar a espinha do Partido Comunista Chinês. Pode ter certeza disso que vai. Né? Essa, uma única ação, e já sei, me tem informação, que vai ter vários outros preparando, várias outras ações contra, né, a China. Eu sei lá que eles entraram contra o exército chinês, contra o primeiro-ministro Xi Jinping, contra contra uma general que ela é formada em bioquímica, então essa general famosa na China, parece que ela passou até pelo Brasil um tempo desse daí, e são mais organismos que eles pegaram. Ele entrou com várias pessoas formando um litisconsórcio passivo. Então, não tem como. Vão perder essa ação e vão ter que pagar, porque os Estados Unidos têm o controle, né, de milhões de dólares nos bancos, né, que é da China, que está nos bancos americanos. As empresas estão lá, mas também tem, né, milhões de investimento da China nos Estados Unidos. Tudo isso aí vai ser bloqueado para pagar esses 30 trilhões de dólares que essa ação foi proposta, e ela vai até o fim, e a China vai ser condenada a pagar. Isso é uma só, foi a primeira, mas terá mais as outras. Após terá mais 3, 4 ações, que já é o suficiente para quebrar a espinha do Partido Chinês, né? Que é o famoso que está aí. Então eles nem dizem mais a China, falam, é o Partido Comunista Chinês, porque não tem democracia, tem que falar isso. Se tem uma democracia, se tem eleição, se tem tudo lá, jamais estaria acontecendo isso com o planeta. Nós jamais estaríamos passando por essa dificuldade, essa falta de liberdade. Estamos aqui hoje experimentando, né, o verdadeiro comunismo. Nós acabamos nossa liberdade, nós estamos reclusos dentro de casa, é o meu caso. Nossas empresas estão aí fechadas, nós não damos conta de pagar as folhas de pagamento, nós estamos quebrados. Foi muito bem planejado o que esse regime chinês, né, esse partido único comunista chinês, planejou para poder impor, né, a sua vontade de dominar o planeta através do presidente único. Mas eu digo para os senhores, eu tenho certeza e tenho fé em Deus que eles não vão dominar o planeta. Não é o melhor para o planeta. Talvez é o pior regime que tem, é o socialista comunista. E não vai acontecer isso. Pode ter certeza disso que não vai acontecer. Os Estados Unidos, Brasil e Israel não vai deixar. Não vai deixar. Ao lado deles já tem dezenas de outros países que já está aliado com os Estados Unidos, que é o nosso líder maior. Isso não vai acontecer. Pode ter certeza disso. E as ações vêm rápidas. Os Estados Unidos não brinca. Ele, quando sabe do poder que ele tem, continua sendo o maior, o mais poderoso, né, em todo sentido, mais rico, né, e no sentido bélico também é o maior, mais poderoso. E a China, eu acho que ela deu um tiro no pé dessa vez agora. Está muito pequenininha para ela fazer suas jogadas perigosas. De verdade, sim, prejudicou. Ela prejudicou, impôs medo, impôs o pânico, e o planeta está sofrendo. Que vai quebrar dezenas de países, principalmente lá fora, e falar de milhões de empresas a contar a falar no Brasil. Eu já disse, eu falei isso no outro vídeo agora, 10 dias atrás, quando começou nessa pandemia, eu já avisei, falei, ó, se for cumprir a risca, né, no sentido horizontal, para poder fazer essa quarentena, o Brasil vai quebrar rapidinho. O Brasil estava preparado para decolar. De repente sofreu essa freada desse tamanho, né, fechar as empresas, não tem arrecadação. O Brasil teve que lançar a mão de suas reservas, né, que todo país tem que ter reserva. O Brasil tinha uma pequena reserva, né, porque os petistas comunistas não deixou a reserva maior, né, apenas 350 milhões, né, de dólares de reserva. Então o Brasil teve que lançar a mão disso. Nesse momento, né, crucial, é o que está dando para fazer, né, proteger as pessoas desse crime. Eu falo crime porque é uma coisa planejada. Isso não veio de graça, é uma coisa planejada. Isso é uma guerra biológica praticada
pelo aquele país maldoso, né? Que depois eu vou falar muito mais da vida deles, porque eu estudei demais eles, já sei. Vou explicar muito qual é o comportamento deles, né? Eles não têm escrúpulo, eles não têm Deus. Para começar, lá não tem família. A reprodução humana lá é a mais perversa. Você pensa que você tem liberdade lá, você não tem liberdade para nada. Então lá não tem família, não tem isso, não tem religião, não tem Deus lá. E isso assim, como é que você... Pessoal, se não tem isso, você não tem sentimento. Você não tem Deus no coração, você não teme a nada. Se você não teme a nada, um ser maior, você então acaba sendo um animal pernicioso a seus colegas, seus irmãos, pernicioso a sua pátria, e essa pátria, como no Brasil, está sempre sendo desrespeitada. Sendo sempre desrespeitada há 35 anos pelo socialista comunista. Eu sempre digo isso. Vocês têm que acompanhar o processo de andamento do que acontece no Brasil. Eu agora não quero nominar nada do Brasil, pessoas agora não. Vou deixar mais para frente, eu vou nominar um por um. Né? E o que está acontecendo, o que eles fizeram, como é que eles agiram, o que vai acontecer com eles também. Pode ter certeza disso. Né? Só nos últimos 60 dias aí, eles planejaram nada, 3 golpes, puxada de tapete do nosso atual presidente Jair Bolsonaro. Eles planejaram isso. Só que, digo para os senhores, eles estão agindo de forma, né, desrespeitosa contra a gente. As leis que o presidente coloca lá no Congresso para aprovar, eles não aprovam. E aprovou sim, né, leis a favor deles, para permanecer no poder. Aprovou lá, né, leis que venham atentar contra a sociedade brasileira, atentar contra a família. Né? Nós temos do outro lado também, um puxadinho, né, do Congresso. Nós temos lá do outro lado o Supremo Tribunal Federal, que é aliado dos dois, reza na mesma cartilha comunista, né? E aí sim, fazendo maldade para nós brasileiros, dificultando o desenvolvimento dessa nossa nação, fazendo o pior para os brasileiros, porque eles se sentem, né, o grupinho favorecido, está no poder, alto salário, poder tudo na mão deles, domínio dos bens de produção, aí sim, eles podem massacrar o resto da nação. Mas isso também está com os dias contados. Porque se eles continuarem, né, com essa vontade deles de dar um golpe aí, eles vão sofrer um contragolpe antes. Pode ter certeza disso. Eu estou vendo isso que vai acontecer. Eles já tentaram, de qualquer forma. Agora, dentro dessa, né, pandemia, né, do coronavírus, eles tentaram derrubar o presidente Bolsonaro. Tentou derrubar. Pode ter certeza disso. Tentar derrubar. Então eles usam de todas as artimanhas, né, para que eles possam vir a derrubar, prejudicar, acusar o governo de Jair Bolsonaro. Só que nós sabemos, o povo está com ele. Nós, o povo, está com o presidente Jair Bolsonaro. Não vai permitir que isso aconteça. Porque qualquer uma situação que vier, né, aprovar o impeachment lá no Congresso, que eles estão com mais vontade, que ele cair em erro, para eles aprovar o impeachment dele. Mas ele não vai cair em erro, e se isso acontecer, nós vamos para as ruas, nós vamos para a porta do Congresso, nós vamos usar o artigo 1º da Constituição, vamos para a porta dos todos os quartéis, convidar, né, nossas armas, nossas 3 armas, para poder pôr ordem nesse Brasil. Então, quero deixar bem claro, né, e lembrar o Supremo Tribunal Federal que o último recurso não está com eles, não. O último recurso está com as Forças Armadas Brasileiras. Né? Inscreva no nosso canal, dá um joinha e ajuda o nosso canal a crescer. Né? Espalha para o pessoal, os amigos de direita. Vamos crescer a direita, que trabalha, que faz patrimônio nesse nosso país. Muito obrigado.